Fala pessoal, um dos assuntos que eu mais abordei aqui no canal é a comunicação. É uma área que eu gosto muito, uma área que eu tenho bastante experiência e hoje eu vou estar trazendo aqui qual que é o principal livro que eu li sobre comunicação. É um livro que ele não é tão conhecido, ele não está entre aqueles mais falados pelos influenciadores que você vai encontrar em todos os perfis de clube do livro que você segue. É um livro que eu acabei garimpando lá na Amazon e pelos comentários achei interessante, vi que o autor tinha bastante referências, era TED Talks, e aí resolvi comprar esse livro e deu muito resultado. É o livro que mais trouxe aprendizados para mim e eu vou estar compartilhando aqui esses aprendizados, pelo menos uma parte, para gerar em você o interesse de ler esse livro, que eu recomendo muito a leitura. É um livro que vai te inspirar a desenvolver uma estratégia de comunicação que vai te dar sucesso, seja você um líder, um gestor, ou você trabalhando num time de vendas, onde você precisa se comunicar bastante, ou se você é da área de comunicação, da área de marketing, não importa. Comunicação é uma ferramenta essencial para o sucesso do seu negócio e o seu êxito profissional. Então fique ligado nesse conteúdo e assista até o final, que eu tenho certeza que vai ajudar você a desenvolver essa habilidade. O livro que eu vou tratar aqui no conteúdo de hoje é esse que está na minha mão, o modelo Jeff Bezos de comunicação, do Carmine Gallo, que é um autor que já era best-seller antes de escrever esse livro, é um autor TED Talks, e eu vou trazer aqui alguns insights desse livro que vão te ajudar a entender qual que é o enredo, qual que é o tema, qual que é o assunto, e como que ele desdobra a estratégia de comunicação do Jeff Bezos. Primeiro, eu tinha ouvido falar muito pouco sobre a comunicação do Jeff Bezos. Já tinha ouvido falar muito do Steve Jobs como uma referência em comunicação, assistido vários vídeos de lançamento de produtos que ele fez, mas o Bezos particularmente, embora tenha lido bastante sobre a história dele como empreendedor, não tinha sido observado por mim a comunicação dele. E esse livro ele trouxe muitos insights sobre a comunicação do Jeff Bezos. E se olhar para o sumário do livro, o sumário ele não vai dizer exatamente o que o autor traz em termos de dicas práticas, porque a forma que ele estruturou os capítulos, ele não é tão literal em relação ao conteúdo, mas ele traz algumas coisas interessantes, né, e insights para você aplicar na sua comunicação e como o Jeff Bezos usava isso. Por exemplo, quando ele fala escrita que deslumbra dentro da parte 1, que é uma parte que fala da base de comunicação. Escrita que deslumbra, brilha e resplandece. É uma forma até um pouco poética de abordar, mas aqui ele traz alguns exemplos de como o Jeff Bezos valorizava e valoriza a escrita dentro da gestão dele. Ele fala que nas reuniões, em determinado momento dentro da Amazon, ele proibiu o uso de PowerPoint, de apresentações visuais, para obrigar o pessoal a ler uma lauda de uma página, que era escrita pelo proponente da reunião, esmiuçando o que se trata a reunião, e antes de começar a reunião, as pessoas tinham que sentar nos seus lugares e ler aquela lauda, ler aquele memorando, para que eles tivessem o foco no assunto. Isso é uma técnica muito interessante de gestão de equipes e de comunicação para que as pessoas foquem no assunto, porque geralmente quando as pessoas entram numa reunião, é muito fácil começar a dispersar, falar de assuntos que não estão na pauta, e quando ele traz esse tipo de processo para dentro da organização, no caso a Amazon, ele está criando foco, criando hábito de leitura e trazendo as pessoas para o assunto que de fato é a pauta da reunião. Então, muito interessante essa questão de como Bezos valorizava a escrita. Isso é um insight bem interessante do livro. Outra parte que me chamou bastante atenção é na parte 2, quando o Carmine Gallo aborda construa a estrutura da história. E aí ele vai falando como que o Jeff Bezos estrutura as suas técnicas de comunicação e ele usa como exemplo cartas de Bezos aos acionistas. Como ele trazia alguns exemplos, ele simplificava a linguagem, ele descomplicava a linguagem, e aí tem algumas técnicas como uso de analogias. O Bezos, segundo o autor aqui, ele traz vários exemplos, usava e usa com maestria as analogias que ajudam a trazer uma compreensão mais clara do que ele queria trazer, e mesmo assuntos complexos de negócio, usos de analogias são bastante interessantes aí para você poder trazer a atenção das pessoas quando você está abordando algum assunto.
Então, essa questão de storytelling aqui é bastante abordada, é bem interessante. Tem vídeo que eu já fiz aqui falando especificamente de storytelling, mas a forma que o autor traz os exemplos do Bezos aqui é bastante interessante. E aqui ele fala, né, tópico frasal, sua grande ideia, dentro do conceito de você estabelecer alguns posicionamentos, principalmente quando você está falando de estratégia de negócios, de produto, você resumir isso em uma única frase. Né? E ele traz aqui uma metodologia para você criar propostas de valor, que é uma dificuldade que as empresas têm quando lançam produtos, de colocar numa frase curta ou em poucas palavras aquele valor que o produto entrega. Aqui ele traz uma metodologia bem interessante que o Jeff Bezos utiliza, que é o tópico frasal. Esse tópico frasal é uma frase curta que entrega em poucas palavras o valor para o cliente. E parece simples, mas é bem difícil você chegar nisso. Tem técnicas para você estruturar isso dentro da sua equipe, que o livro traz, eu recomendo a leitura, mas ela é bastante baseada aí na visão e percepção do cliente. Aí tem que trazer Consumer Insights, né, que são as informações que vêm dos próprios clientes, de como eles percebem, o que é valor para eles, mas o objetivo é chegar nessa frase curta que ele chama de tópico frasal. Então aqui, nesse vídeo, eu trouxe uma pequena degustação, muito interessante você ler esse livro, eu recomendo fortemente que você adquira o livro, leia ele inteiro, é um livro que agregou demais, e esse conteúdo aqui é só para dar um pequeno aperitivo, para te incentivar a ler esse livro e desenvolver sua comunicação, que é uma ferramenta muito importante, independente da sua área de atuação, você precisa desenvolver. Se inscreva aqui no canal, compartilhe com a sua equipe, comente, faça aqui a sua contribuição, não deixe de compartilhar com mais pessoas os conteúdos e fique ligado que toda semana tem conteúdo aqui no canal para agregar valor para você, seja conteúdo sobre comunicação, compartilhando algum aprendizado aqui, como o que eu trouxe hoje. Tenho falado muito sobre estratégias de negócio, então acompanhe os conteúdos aqui para você ficar afiado e poder se desenvolver junto comigo.